Muito bem, pessoal. Então, dando sequência à nossa aula de conjunto, eu tinha falado para vocês na aula anterior, quem não assistiu, volta aí no canal, que está aí disponível para vocês. Eu apresentei para vocês os conjuntos numéricos, tá? Os naturais, os inteiros, racionais, irracionais e reais, ok? Então, eu apresentei a vocês os elementos que pertencem a cada conjunto. Agora a gente vai trabalhar com a união e a intersecção desses conjuntos. Algumas bancas gostam de cobrar isso, certo? Principalmente em situação problema. E aí a gente vai pegar a sacada. Como que a gente identifica que isso daí a gente consegue fazer através de um diagrama? Então, acompanhe aqui a aula até o final que vocês vão ver. Primeiro, a gente tem que descobrir, aliás, entender a diferença da união e da intersecção, né? Quando a gente fala que a gente está unindo elementos, não dá a ideia de juntar os elementos. Então, a união é a junção dos elementos que eu tenho em um conjunto e em outro conjunto. E pode ser até mais de dois conjuntos, tá? Então, os elementos que estão em um conjunto, em outro ou em outro, quando eu faço a união deles, eu coloco tudo num conjunto só. Lembrando que, quando eu faço a união desses conjuntos, aqueles que estão repetidos a gente não vai repetir, tá? Obviamente. Então, só para vocês entenderem aqui, vamos lá. A união dos conjuntos corresponde à junção dos elementos dos conjuntos dados, ou seja, é o conjunto formado pelos elementos de um conjunto mais os elementos do outro conjunto. Normalmente, ele vai estar com esse símbolozinho de U, tá? Então, veja. Dados conjuntos A, quem que são os elementos pertencendo a A? 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto B, 5, 6, 7, 8, represente o conjunto união, A união com B, tá? Então, esse A união com B, esse daqui é o símbolo de união. Quando aparecer esse Uzinho aqui, significa que eu vou unir, tá? Então, o A união com B vai ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Por quê? Porque eu tenho 2, 3, 4 aqui. O 5 e o 6 eu não preciso colocar duas vezes. Eu coloco uma vez só. E depois o 7 e o 8. Tá? Então, é só unir todos os elementos. E os que estiverem igual, eu não vou pôr igual, obviamente. Então, a união do conjunto A com B ficou assim, tá? Tranquilinho? E o que seria então a intersecção? A intersecção, né? Essa palavra intersecção, ela vai ser representada pelo símbolo do Uzinho ao contrário, tá? E a intersecção são os elementos que repetem, ou seja, é o elemento em comum que está em um conjunto e em outro conjunto. Então, veja, dados conjuntos A. Opa, desculpa, deixa eu apagar aqui, que eu risquei aqui sem querer. Então, dados conjuntos A, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto B, 5, 6, 7, 8, represente o conjunto intersecção, ou seja, A intersecção com B. Quando eu falo em A intersecção com B, apareceu esse U ao contrário, eu quero saber quais são os elementos comuns, ou seja, que está em um e está em outro também. Tá vendo? O 2 só está aqui. O 3 só está aqui, não está aqui. O 5 e o 6, ele está aqui e está aqui. Pronto. Logo, o A intersecção com B é o 5 e 6. Isso, gente, é mamata. Tá? Ele poderia usar, por exemplo, vamos supor que eu tenho assim, Vamos supor que no meu conjunto A, eu tenho os elementos 2 e 3, tá? O meu conjunto B, eu tenho, sei lá, o 3, o 4 e o 5. Vamos trabalhar com mais de 2. E no meu conjunto C, eu tenho os elementos 5 e 6. Tá? E aí eu peço para vocês, qual é o conjunto de A união com B
intersecção com C. Nossa, que confuso! É nada. Lembra que tudo que aparece em parênteses é o que eu vou resolver primeiro. Então, aqui, ó, A união com B. O que vai surgir daqui? É a união deles. Então, vai ficar no A união com B, o 2, o 3, ó, não vou repetir, o 4 e o 5. Pronto. Agora eu quero fazer disso aqui a intersecção com o meu conjunto C, que é 5 e 6. Veja, a intersecção, gente, não é aquilo que está em um e está em outro também? Então, é só o elemento 5. Então, ó, o resultado final disso aqui, A união com B, intersecção com C, é um conjunto unitário, ou seja, de um elemento só, tá? Que é o 5. Tudo bem? Agora vamos para os subconjuntos, certo? Esse daqui eu coloquei em forma não de números para vocês entenderem onde eu quero chegar, porque a gente resolve isso com uma fórmula, tá? Vamos lá. O que são subconjuntos? O subconjunto nada mais é do que um conjunto que está dentro de outro. Fala, meu Deus do céu, e agora o que é isso? Por exemplo, se eu colocar para vocês assim, ó, conjunto A, ele tem um elemento, sei lá, 7, 9 e 11. Vocês concordam que aqui, no conjunto A, 7, 9 e 11, eu posso fazer um outro conjunto com 7, 9? Posso fazer um conjunto com 7, 11? Eu posso fazer um conjunto, sei lá, só com 7, só com 9, só com 11? Cada conjunto que eu crio em cima de um conjunto existente, eu chamo de subconjunto, tá? É muito difícil a banca cobrar isso. Cobrar uma vez só, que eu acho que foi a banca Nemesis, que eu vou colocar aqui para vocês. Inclusive eu escrevi adaptada na frente, porque essa questão foi anulada, porque não tinha resposta. Entramos com recurso e ganhamos o recurso, porque não tinha a alternativa correta. Mas nós vamos entender quando vocês vão utilizar isso. Se ele perguntar assim, ó, quantos subconjuntos existem, você já sabe que é essa fórmula que você vai usar. Quantos subconjuntos existem, você já sabe que você vai usar essa fórmula. Mas vamos entender aqui, ó. Vamos supor que eu estou trabalhando com 3 frutas, tá? E aí eu tenho o conjunto das frutas, que é banana, laranja, morango. Beleza? A partir desse conjunto, podemos formar 3 conjuntos só com um elemento. O elemento aqui, ó, só banana, então um conjunto banana, um conjunto laranja, um conjunto morango. Tranquilo? Então, ó, a partir desse conjunto frutos, eu já consegui criar mais 3 conjuntos. Ok? Mas eu poderia também criar outros conjuntos, como por exemplo, um conjunto de banana laranja, laranja morango e banana morango. Tudo bem? Mais ainda, nós podemos criar um conjunto vazio, tá? Existe isso? Existe. Um conjunto, ó, sem elemento nenhum, que é o conjunto vazio. Nunca esqueça disso, tá? Vamos contar quantos conjuntos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja, a quantidade de elementos não eram 3? Banana, laranja e morango? Sim. Então, se eu pegar 2 e elevar a 3, eu já chego no total de subconjunto existente. O que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Que foi o que nós fizemos ali. Nossa, eu esqueci a fórmula. Aí você vai ter que fazer isso aqui, ó, que nós fizemos. Através de um conjunto, eu consigo separar em um conjunto só, indo de 2 em 2, depois juntar o vazio, que vai dar tanto. Mas, professor, beleza, mas vamos colocar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Ó. Qual é o número de subconjuntos possíveis para o conjunto A, dados os elementos 2, 4, 6 e 8? Gente, é simples. Quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Se eu quero saber
quantos subconjuntos eu consigo formar, ó, quantos subconjuntos existem, eu uso a fórmula 2 elevado a n. E esse n é o número de elementos. Quantos elementos eu tenho? 4. Vamos resolver essa potência? O número elevado a 4 é ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Isso significa que eu consigo formar 16 subconjuntos possíveis. Tudo bem? Bom, na próxima aula, fique atento aí, que eu vou colocar as atividades resolvendo essas questões de subconjunto, tá? Rapidinho. Não esqueça de deixar o like aqui, tá, gente? Para ajudar aqui no canal. E aí a gente vai crescendo, a gente está começando agora, então a gente vai crescendo e conseguindo atingir aí, mais pessoas possíveis para poder ir bem nessas provas aí de processo seletivo e de concurso público. Valeu, até a próxima.